Olá, boa tarde, muito boa tarde para você que está entrando aí no Insta da Mix para participar com a gente nesta tarde desse workshop, dessa live, né, sobre organização para idosos. É um tema bem abrangente, a gente vai ter aí bons minutos para conversar, trocar ideias. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem encaminhar as suas perguntas, que a Gisele está aqui na nossa produção, aí na nossa direção de vídeo. Vocês estão me ouvindo bem? Mandem um joinha se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom ou se eu preciso falar mais alto. O tema já está fixado, né, sobre a organização de idosos. Se você quiser compartilhar com alguém, né, coloca ali embaixo aí na telinha, a gente tem um aviãozinho, então você pode compartilhar com alguém que se interesse pelo tema, alguém que seja cuidador de idoso, alguém que esteja num momento de transição, recebendo o seu idoso em casa ou tendo que se transferir para a casa de um parente que é idoso. Que a gente vai falar hoje à tarde sobre essa adaptação do idoso, adaptar a casa do idoso para que ele possa ter mais qualidade de vida e segurança, ou então fazer algumas adaptações na casa de um filho, de uma filha, de algum familiar que vá receber esse idoso e também precisa preparar a sua casa para receber com segurança essa pessoa. O meu nome é Ana Karina, eu sou personal organizer, eu atuo aqui na região da Grande Florianópolis e trabalho com a organização residencial, e dentro da organização residencial a gente tem um leque então de possibilidades, atendendo famílias, as várias configurações que a gente tem de família, atendo pessoas solteiras, pessoas divorciadas, trabalho com mudança residencial, trabalho também com organização pós-luto, que é um momento tão difícil que as famílias enfrentam, mas que é importante ter alguém neutro, né? Alguém para mediar esse contexto, e a organização de idosos, porque afinal de contas, idosos, né, de acordo com a lei, deixa eu ver aqui, a Lei 10.741 do dia 1º de outubro de 2003, as pessoas com a idade igual ou maior a 60 anos são considerados idosos, né? Fazem parte do Estatuto do Idoso. Então a gente tem aí as pessoas de 60 até 70 anos, a gente sabe que eles ainda possuem bastante autonomia, bastante independência, mas são considerados idosos, e no processo de organização residencial é importante considerar algumas coisas com relação à ergonomia, e é isso que eu vou trazer para vocês também nessa tarde, tá? Quero pedir, já que eu me apresentei, agora eu quero pedir para vocês colocarem o seu nome e a cidade de onde vocês estão falando, né? A Mix atinge o Brasil todo, a gente quer saber de onde que vocês estão participando conosco nesse momento. Quero também saber quem é idoso, idosa, né? Quem for idoso, dá um oizinho dizendo assim, eu sou idosa, eu sou idoso, para a gente saber com quem que a gente está falando nessa tarde. E assim, ó, prometo para vocês que no final da live eu vou vou entregar um presente. Esse presente está dentro dessa caixa aqui, então fique com a gente até o fim, porque a gente vai ter um momento de adivinhação e quem ficar conosco vai participar e vai ganhar o prêmio que está aqui dentro. Tem gente do Brasil inteiro aqui, Ana. Tem do Brasil todo, né, Espírito Santo, São Paulo, São José, Floripa, a gente sabe. Blumenau, várias pessoas. Que legal, era isso que eu queria medir, queria sentir isso, esse termômetro. Então vamos lá, gente. Eu trouxe então pra gente aqui, eu classifiquei os idosos, né,
da seguinte forma: de 60 a 70 anos. Então, a gente tem aqui pessoas que realmente têm uma vida ainda muito ativa, pessoas que ainda trabalham, que não estão aposentadas, pessoas que empreendem, pessoas que assumem muitas vezes a função de auxiliar os filhos com a função de neto, leva e traz neto para a escola, leva e traz para alguma atividade. Então, são pessoas ainda bastante ativas, né? Pessoas que podem apresentar algum tipo de comorbidade, alguma doença, mas são coisas que são ainda bem fáceis de tratar. Depois a gente tem dos 70 aos 80. E aí a gente já tem pessoas que começam a apresentar um pouco de limitação física, a questão da elasticidade, né, para alcançar as coisas. Claro que assim, as variáveis são muito grandes e não existe um formato. Eu vou falar aqui para vocês, talvez não se encaixe para o idoso que você conhece, que você tem em casa, porque a gente sabe de idosos com 90 e alguns anos aí que nadam, que praticam atividade física todo dia, e tem aquele de 60 que já está cheio de dor e não faz movimento nenhum. Então, as necessidades da pessoa, elas são muito diferentes, tá? E aqui, então, eu trouxe aos 80 anos essas três senhoras, né, super charmosas, cheias de energia, porque a minha ideia hoje é compartilhar com vocês as questões de segurança para o idoso, mas não é de pensar num idoso fraco em cima de uma cama, né? A gente tem que... essa vovó tem mais de 90 anos, está ali fazendo a sua sessão de yoga. Que a gente possa despertar para isso, né? Nós, que ainda somos jovens, que a gente possa tomar esse cuidado com a nossa vida, cuidar da gente em primeiro lugar, se preocupar com isso, que é isso que vai gerar a nossa longevidade. A gente sabe que o nosso país aí nas últimas décadas passou por esse processo de aumento da longevidade e a expectativa de vida aumentou bastante. Então eu vou entrar na parte do quarto, né? Vou falar do quarto, e antes disso eu estava me preparando, estudando, e eu pensei da seguinte forma: eu gosto de fazer algumas analogias. Preparar a casa para o idoso é a mesma coisa quando a gente prepara a casa para receber um bebê, né? Quando a mulher está grávida, vai receber esse bebê, e quando até os 2, 3 anos de idade, a casa ela é totalmente adaptada para esse bebê. Então, você não tem objetos pontiagudos espalhados pela casa, você protege as quinas dos móveis, uma série de coisas que essa casa ela é preparada para o bebê. Para os idosos é a mesma coisa, a casa volta a ter que ser preparada, tá? E aí eu vou falar de cômodo por cômodo. Por exemplo, no quarto. Então, no quarto, a gente tem que se atentar não só no quarto, né? Normalmente as idosas gostam muito de um tapetinho, né? Então, tem que conscientizar e não ter tapete, né? Porque o tapete, o risco de queda, a gente sabe que eles têm os ossos mais fracos, com menos cálcio, então tem todo esse perigo que gera, os transtornos que geram, né? Que podem prejudicar a qualidade de vida da pessoa. Então, tirar os tapetes. Se tiver que ficar algum tapete, que ele tenha antiderrapante. Tem tapetes que já vem com antiderrapante e tem tapetes que você cola uma fita antiderrapante, então, tá? Mas o ideal é tirar os tapetes do quarto, da sala, tirar o máximo de tapete possível. Outro ponto é bom observar também qual é o trajeto que a pessoa faz até o banheiro. Normalmente eles usam o banheiro algumas vezes à noite, então
essa circulação até o banheiro é importante que ela seja liberada, que ela esteja livre, que não tenha nenhum móvel solto, uma cadeira, um vaso, alguma coisa que a pessoa possa esbarrar e cair. E quando for na suíte, da mesma forma, né, eliminar coisas dentro do quarto que possam prejudicar essa passagem, tá? Um outro ponto que é importante é a altura da cama, a altura do colchão. Muitas vezes eles vêm de uma idade adulta, super produtiva e querem permanecer com o mesmo colchão quando idosos. E tem que observar isso, tem que conversar sobre isso. Essas camas muito altas é perigoso para queda. Se for uma cama muito baixa, é ruim na hora de sentar para se levantar. Então tem que observar a altura da cama, a altura do colchão. Também dentro dessa configuração de cama, a gente tem o criado mudo ou uma mesinha de cabeceira, né? É super importante ter algo de apoio na lateral. Ali a pessoa vai deixar o seu celular, como nós deixamos, né? Vai deixar o seu celular, vai deixar o óculos, ou é uma leitura que está fazendo, mas o mais importante, ali ela vai ter um copo com água, ali ela já pode ter o remédio que toma em jejum, porque a gente sabe que tem medicação que tem que tomar em jejum, esperar meia hora para depois poder tomar café. Então, isso já faz parte da organização. Ter isso próximo, isso vai facilitar, não precisa sair da cama para buscar esse remédio né? Então se dispersar, então já deixa ali pertinho essa medicação, isso facilita bastante. E aí se tiver outras, e aí se nesse momento vocês estão lembrando de outras coisas também que podem ficar próximas, né? Tem situações de idosos em que eles deixam uma campainha sem fio no lado da cama, para poder chamar a cuidadora, para poder chamar quem está na casa com essa pessoa. Essas campainhas, elas têm um custo muito baixo em relação do benefício que geram. Então, é algo bem bacana de ter no quarto de um idoso. Falando ainda da cama, e aí eu vou falar de dobra de lençóis. Cada pessoa, cada família tem um hábito e eu já atendo famílias jovens que gostam de dobrar, de ter uma pilha só com os de elástico, outra só com o sobre-lençol e a outra com a fronha. E tem família que gosta que organize o conjunto dobrado todo junto. Para os idosos, eu sugiro deixar separado, tá? O de elástico, sobre-lençol e a fronha. Por quê? Porque pode ser que surja o lençol de elástico e aí vai trocar só o de elástico. É importante também ter mais lençol de elástico. É bacana que esse colchão tenha um protetor de colchão. São coisas simples, mas que facilitam e melhoram a rotina com o idoso. Desse idoso, né? Que muitas vezes ele mesmo tem essa autonomia. E aí, para finalizar dentro do quarto, porque a organização de armário, ela vai acontecer da mesma forma que acontece para todas as pessoas que a gente organiza armário. Mas assim, eu tenho duas sugestões. A parte do maleiro, que é muito alta, eu sugiro que lá em cima fique guardado coisas que essa pessoa não usa, que não usa para se vestir, mesmo em estação do ano oposta. Não. Normalmente, os idosos gostam de guardar, eles têm muita bagagem, eles têm muita experiência e muitas recordações para guardar. Então, é lá no maleiro que eu recomendo que fique guardado. Mais na frente eu vou falar sobre essa organização das coisas em caixas, né? Mas assim, lá no maleiro é o que não usa. Então, roupa no cabide, ok, é acessível, né? Calças, tanto dobradas ou nos cabides, funciona.
As idosas normalmente usam calças de tecido com mais elastano, calças que não amassam. Então, o vestir do idoso ele é mais prático, ele se torna mais prático. Então, também pode ficar dobradas essas peças. Então, o malheiro é bem importante, que não tenha roupas. E o segundo item é a sapateira. Muitas vezes na sapateira do idoso tem calçado que ele não usa há muito tempo. E é importante que seja feita uma triagem, porque a gente sabe que tem calçados que quando ficam muito tempo sem usar, o plástico quebra, fica seco, ou o solado descola. Então, para não correr risco de sofrer algum tipo de acidente, é importante fazer essa triagem com o idoso, sabe? Mostrar para ele que aquilo dali não está mais funcionando. E também a altura da sapateira. O ideal, né? O mundo ideal para o idoso seria que as coisas ficassem sempre na altura dos olhos. Mas não cabe tudo, então a gente tem que descer essa sapateira. Mas assim, a sapateira é baixa, mas assim, não ponha um sapato na frente e um atrás. Não adianta, porque o idoso vai ter que se ajoelhar para buscar, não funciona. Então tem que deixar para frente. Uma opção que a gente tem visto assim cada vez mais, e aqui na Mix eles têm várias opções, são as sapateiras que são flexíveis, né, por conta da pandemia. Então as pessoas estão usando muita sapateira na porta de entrada dos apartamentos e das casas. Então, ter uma sapateira dessa flexível, que você possa deixar no quarto do idoso, perto dele, aqueles sapatos que usa mais. É o chinelinho de quarto, é um tênis, é uma sapatilha, mais um sapato, que no dia a dia, né, nós sabemos quais são os sapatos que nós acabamos usando mais. E isso acontece com todo mundo, com eles também. Banheiro, gente, banheiro assim, primeira coisa, tirar a chave da porta. Então assim, banheiro de idoso não pode ter chave. Vocês estão percebendo como eu estou falando muita coisa que parece que é coisa que a gente faz com criança? Por isso que eu falei. Então assim, não pode ter chave na porta, tá? Para não correr o risco de ficar trancado. Os armários do banheiro, eu sugiro que sejam com gavetões, porque aí a pessoa só puxa e consegue manusear os produtos ali dentro. Você consegue instalar aquelas barras de acesso. Deixa eu passar aqui. Ó, esse banheiro que eu trouxe aqui, ele tem as barras de acesso. Essas barras de acesso você compra em loja de material de construção, isso vem pronto, tá? E é muito fácil de instalar. É muito importante ter a barra de acesso no vaso sanitário e também dentro do box. Aqui, ó, ainda tem um banquinho ali já fixo dentro do box. E aí o que é que eu proponho? Que o idoso tenha, por exemplo, um banquinho como esse. Esses bancos aqui, eles são muito seguros, sabe? Eu não tenho mais escada em casa, eu só tenho banquinho, porque ele é muito seguro, é muito estável. E além disso, ó, como ele desmonta, ele fica no cantinho do box. E se o idoso um certo dia está tomando banho, sente que deu uma desequilibrada, abre o banquinho, é todo transparente. Então assim, é algo que funciona muito bem, é uma coisa simples e que funciona bem. Também proponho que na casa desse idoso não tenha mais escadas. Mas assim, gente, tem que tirar a escada da casa mesmo, sabe? E esse banco aqui, ele é mais alto. E a gente também tem essa opção do banco que é mais baixinho, ó, para coisas, né, que não precisa tanto. Tá, então são alguns desses cuidados. A barra de apoio, piso antiderrapante nos banheiros, então se não tiver, é importante que seja instalado, coloca por cima do outro piso. Aqui na loja a gente tem umas fitas para tu colocar caso teu piso não seja, tu não queira trocar o piso, tem as fitas que tu coloca para ficar antiderrapante. Viu? Então, ó, mais fácil ainda, tá? E assim, o mercado oferece muitas possibilidades e eu vejo assim que quando eu sugeri esse tema da live, eu pensei em muita coisa que a Mix tem para atender esse idoso, né? A Mix tem muitas opções.
E assim, os vendedores, eles são preparados para o atendimento. Então, se você chega no vendedor e diz, olha, estou preparando uma casa para um idoso, tu pode me ajudar? O que que tu tem para facilitar? Eles conhecem os produtos que eles vendem, então eles vão conseguir dar esse apoio, esse suporte que você precisa, tá? E aí, a gente tem a questão do, assim, às vezes eles gostam daqueles tapetinhos dentro do box, tapetinho de borracha. Gente, aquilo ali é um perigo, sabe? Não pode ter, tem que tirar e não deve ter. O tapetinho, para a hora que sai de dentro do box para secar o pé, aí sim, né? Tem pessoas que chamam de piso, tem pessoas que chamam de tapete. Se for tapete, tem que ser antiderrapante. E os pisos são atoalhados, então eles não escorregam, a gente sabe disso. Mas o ideal é ter ele só no momento que a pessoa sai do banho, depois já tirar dali, tá? Sabonete dentro do box. Sabonete dentro do box, substitua o sabonete em barra pelo sabonete líquido, né? Por conta de que o sabonete em barra, ele escorrega da mão, a pessoa já tem menos tato para segurar, então ele escorrega da mão e a pessoa vai ter que se agachar para pegar e o chão vai estar liso, pode causar um acidente, tá bom? E alguma dica aí, Gi? Alguém falando? Não, tem muita gente elogiando o tema da live, porque é muito difícil de falar sobre isso. Que bom! Eu gosto de desafios. E assim, eu até me esqueci, eu sugiro que vocês tenham um caderno, um bloquinho aí para irem anotando, porque são dicas bem pontuais, assim. Eu não trouxe um texto, eu estou trazendo coisas, pontos chaves que realmente a gente desperta. Poxa, eu posso melhorar lá na casa da minha mãe, eu posso melhorar, lembrar a minha tia que cuida do meu avô e que, tá? E dentro dos banheiros, substituir a escada pelo banquinho e ter dentro desse banheiro toalha de rosto, toalha de banho e os tapetinhos piso para a pessoa a hora que sai do banho, sabe? Ter no ambiente aquilo que a pessoa usa dentro do ambiente. Isso é muito bom, traz esse aconchego. E ainda dentro do banheiro, a gente tem situações, porque eu estou falando de adaptação de casa, né? Porta-papel higiênico. Se o porta-papel higiênico está longe, é de difícil acesso para esse idoso, a gente tem porta-papel higiênico que é flexível, né? Você empurra para o lado que quiser. Porque tem idosos que apresentam alguma limitação de esticar braço, sabe? Não consegue pôr o braço para trás, então são várias e várias coisas. Então a gente tem uma boa opção, além do que aqui embaixo ele armazena o estoque de papel. Então se acabou o rolinho, tem mais aqui, tá? Tudo que a gente possa fazer para diminuir a locomoção do idoso durante uma tarefa, durante a execução de uma tarefa, é importante a gente observar para fazer. Na sala, então, vamos para a sala. Eu trouxe uma sala que não é para idoso. Dá para ver, Gi? Dá pra ver que tá cheio de tapetinho, de mesinha, de obstáculos. Exatamente. Então, assim, essa sala não é para o idoso. Esse tapete não é adequado, porque não adianta dizer para vocês que não deve ter nenhum tapete. A gente sabe que nos dias frios de inverno, quando é piso porcelanato, sobe um frio de baixo para cima. Então, a gente também quer um tapetinho no pé, né? Imagina se a avó não vai querer. Então, assim, mas que seja um tapete fino, que seja firme no chão. Essa mesa de centro, jamais, nem na cabeceira da cama da avó, não deve ser esse tipo de mesa. Porque ela bambeia e cai. Já pensou? Ó, apoia, vai virar, tá? E o ideal é que o sofá e as poltronas sejam com uma espuma mais firme.
para que o idoso, no momento de levantar, tenha mais facilidade também de levantar. A liberação de espaço, sabe? Não tem muita coisa pequena, muito móvel pequeno, muito aparadorzinho, com quina viva, cuidar com isso também, ou substituir ou proteger essas quinas, como se faz quando se tem criança. Os objetos pontiagudos, eu já falei, você não precisa tirar os objetos de cena, você pode trocar eles de lugar. A gente precisa entender que também os idosos, eles não podem perder a referência da casa deles, ou se eles estão indo para a casa de um filho, eles não podem ficar sem referência. Tem coisas deles que tem que ir junto, mas aí a gente negocia, né? E ainda dentro da sala, a questão também das cortinas. Cortina não pode ser muito longa, sabe aquela cortina que fica arrastando assim 1 centímetro no chão, porque é bonito ficar arrastando? Enrola o pé, né? Então, são coisas assim que tem que tomar cuidado, tá? Na cozinha, gavetões, né? A preferência e o cenário ideal são os gavetões, tá? Para o idoso, melhor ainda é se ele tiver uma bancada grande nessa cozinha, que possa ter sobre a bancada os utensílios que usa para preparar o alimento, os eletrodomésticos como sanduicheira, liquidificador. Se puder ficar sobre a bancada, melhor ainda. Substitua a chaleira convencional pela chaleira elétrica, porque acontece muitas situações de acidente doméstico por esquecer a chaleira ligada, tá? E os jogos americanos também para comer, para fazer refeições, porque no dia a dia o idoso acaba sendo ele mais uma pessoa auxiliar, ou ele mais 2 pessoas, poucas pessoas na casa. Então, a minha sugestão é de trocar as toalhas de mesa e deixar as toalhas de mesa para quando receber mais familiares, porque daí a pessoa vai ter ajuda de outras pessoas da família, porque a toalha também tu pode arrastar, te trancar na toalha, né, engatar na toalha. Substitua pelos jogos americanos antiderrapantes. É muito mais prático, é só aquele quadradinho ali. E até para a própria pessoa fazer a higiene, lavar, facilita bastante, porque se é o idoso, a idosa que lava a roupa, né, pendurar uma toalha de mesa dá muito mais trabalho, então o jogo americano facilita nessa hora. Substituir os potes de alimentos que são de vidro por potes de acrílico. Hoje a gente tem no mercado, e eu estou olhando daqui ali embaixo, na prateleira, ali na gôndola da Mix, gente, tem uma variedade incrível, mais alto, mais baixo, mais gordinho, que abre em cima, que abre do lado, mas todos são de acrílico. Então, substituir o que puder de potes de alimento, de mantimentos, pote de arroz, pote de feijão, que são coisas que vai estar manuseando sempre, substituir pelo acrílico, né? Porque se cair no chão não vai machucar, não vai soltar uma lasca de vidro nas pessoas, então facilita. E é muito mais leve de manusear, né? Muito por essa questão. Assim também como os utensílios, aquelas colheres de preparo, não ter colheres de plástico, porque no esquecimento daquela panela do fogo é mais um item que pode derreter, que pode causar um acidente, tá? E como eu falei, o ideal era que tudo pudesse ficar na altura dos olhos ou no máximo, né, aqui, para não se abaixar muito, e aqui em cima ainda dá para ficar. A dispensa, ela é importante que alguém tome conta dessa dispensa, desse prazo de validade das coisas, tá? Mas aí eu vou falar mais adiante na hora que eu falar do planejamento.
E aí, gente, uma outra coisa, eu falei de toalha de mesa e eu lembrei aqui de varal. Varal, normalmente a pessoa tem aquele varalzão na casa ou um varal alto que ela estava acostumada a puxar. Então a gente tem no mercado, tem aqui na Mix, opções de varal que são varais que tu põe na altura, né? Que a pessoa consegue manusear aquilo que eu falei. Mas a instalação do próprio varal na altura. Isso, a instalação do próprio varal na altura das, né? Porque tem idoso que não levanta mais o braço, que tem artrite, ose, tá? Finalizando o contexto da casa, dos ambientes da casa, uma dica assim que é de ouro para quem está recebendo um idoso, e principalmente se esse idoso for cadeirante ou andar com andador, as portas precisam ter um vão de pelo menos 80 centímetros, senão a cadeira de roda não passa, tá? Então é importante observar isso. Vai levar a mãe para casa, vai atender essa pessoa, veja se o acesso dela ao quarto, ao banheiro, a sala e a cozinha, se tem pelo menos 80 centímetros, tá? Então vai ser preciso adaptar. E aí eu vou falar para vocês agora um pouco sobre planejamento. Fundamental na vida de todos nós, desde os nossos filhos, né? A gente faz planejamento de estudo, planejamento de aula, fazemos os nossos planejamentos, e o idoso mais do que nunca. Então, assim, em primeiro lugar, é importante conversar com o idoso para saber o que faz parte da rotina dele, que habilidades que ele já executa, que hábitos que ele tem de fazer, se frequenta em algum grupo de terceira idade. Tem duas perguntas aqui que eu achei interessante. A Gia Arruma aqui tá falando que a avó dela já caiu por causa de uma cortina no banheiro, da cortina do box, porque puxou, se foi tentar segurar a cortina, acabou caindo. E perguntaram sobre a chaleira elétrica, se ela não é muito pesada e se não é difícil o encaixe dela para um idoso. Tá, pode ser, né? Nós temos aí uma variedade de marcas de chaleiras, e tem chaleira elétrica que é menorzinha, para uma litragem menor, é menos de 1 litro. 500 ml. Então, pode usar essa chaleira menorzinha, né? Até porque normalmente a pessoa é sozinha, só para ela mesma, não precisa aquela chaleira com 2 litros, tá? A Teca Mari também tá falando que a mãe dela tem mania de acender velhinhas. Tem alguma dica sobre isso? Acender velhinhas dentro de um cachepô que seja de vidro ou de cerâmica, né? Vamos imaginar quase que um copo de água, e põe a vela ali dentro, e tem que deixar essa vela apoiada em cima de uma bancada de pedra, de mármore ou granito ou vidro, né? E outra coisa também, ela não pode ter essa vela não pode ficar acesa aqui e ter uma proximidade com madeira. Você tem que imaginar que aquilo vai esquentar e tem que estar longe do que possa pegar fogo, tá? Mas não tem problema, se estiver em cima de uma bancada de pedra, longe de livros, longe de papel, tá? E usar acendedor ao invés de fósforo é melhor ou dá na mesma? Dá na mesma, porque na verdade não é o ato do acender, é a permanência dessa vela até o fim, né? Tem gente dando dica para usar vela a pilha ou vela de LED também, mas é que às vezes tem aquela vai acender a vela para uma santa, para rezar, uma coisa assim, daí gosta da vela de verdade. Né? Mesmo, sabe que essas velinhas de LED, assim, elas são práticas, mas elas não têm aroma. Então, quando tu quer fazer um jantar, quando tu quer receber alguém, tu quer pôr um aroma. Então, tu acaba comprando a vela tradicional, né, de parafina.
E quando é pra santinha mesmo, tem que queimar a vela, gente, de leve durante. Tá? Então, dentro do planejamento, eu sugiro que seja usado a porta da geladeira como painel, como esse mural de planejamento, ou então que seja comprado um mural de imantado ou de cortiça, mas tem que ter um planejamento. Porque tem idosos que possuem várias cuidadoras. Tem a cuidadora do dia, a da noite e a cuidadora do final de semana, tá? Então a gente precisa montar uma rotina de cronograma, de atividades, de consultas médicas, fisioterapia, tudo que for compromisso do idoso tem que estar no calendário. E se o idoso está morando com a sua família, isso tem que fazer parte do mesmo calendário, né? Porque é preciso que haja essa interação. Um outro controle que é importante deixar na geladeira é dos medicamentos. Mesmo que a gente vai usar a caixinha de medicamentos, mas é importante que tenha esse cronograma da medicação, tá? Que medicamentos. O que ele toma em jejum, o que toma depois do café, o que toma no meio da manhã, o que toma... E também a posologia, a quantidade que consome desse medicamento. Por conta de que a gente tem que preparar o ambiente, preparar o cenário para que não tenha uma única pessoa responsável por cuidar disso. Qualquer pessoa que venha cuidar do idoso, da avó, do vô, essa pessoa vai ter tudo ali, né? Então tá escrito. Quando as coisas estão bem escritas, determinadas, planejadas, qualquer um consegue dar seguimento. Fica mais fácil, tá? O uso então das caixinhas de medicamento, né? E aí a gente tem muitas opções no mercado. Se for necessário colocar, escrever que esse é de jejum, esse é no café, esse é no meio da... Tem pessoas que não gostam de usar as caixinhas e preferem deixar todos os medicamentos em cestinhos, como esses aqui, dentro das caixas originais e aí vão usando. Então, não existe uma forma correta, né? O ideal é aquilo que torna prático o dia a dia da pessoa. Uma dica legal aqui de identificar os remédios com cores ou símbolos de sol, de lua, para facilitar, se tomar de dia, de noite. Boa dica. O que for de dia, coloca o solzinho, e o que for na noite. Porque assim, ó, a gente tem idosos com várias limitações e com diferentes limitações, sabe? Tem aquele que é analfabeto e que precisa dessa identificação de simbologia. Como criança, brinquedo de criança, que não sabe, que não é alfabetizado, a gente identifica com simbologia também, né? A Eliane Luiz perguntou se tu tem alguma dica sobre porta-retrato, que ela disse que na casa do pai dela tem muito porta-retrato. Calma que eu vou chegar, isso aí faz parte do apego. Então tá. Né? Perigoso. As etiquetas de identificação que forem usar na casa, né? Tudo que tu for escrever para esse idoso encontrar, é importante que ele seja numa fonte 20, pelo menos. Tem que ser grande. Eu fiz uma organização no começo do ano, na residência de uma idosa de 70 e poucos anos, uma pessoa que ainda tem muita autonomia, que tem, né, que é bem independente, que trabalha. E eu fui organizar o closet e eu coloquei as etiquetas, né, da minha etiquetadora. Coloquei tudo. Aí ela, quando ela chegou, ela disse: minha filha, isso aí não funciona, minha filha, eu não enxergo isso aí. Então eu tive que fazer tudo em letra caixa alta, porque ela não enxergava no padrão de letra que eu faço, né? Então são coisas que vão surgindo, que vão acontecendo e que a gente vai se adaptando, né? Agora falando da organização, do apego, da organização de forma prática aqui, é muito comum, gente, eu sou chamada para organizar
organizar residência de idosas, onde as filhas é que me chamam para organizar, tá? Isso é o que mais acontece. Eu nem conheço a filha, mas foi a filha que fez contato ou passou o meu contato para a mãe e a mãe me chama para eu organizar. E por quê? Porque é importante ter uma terceira pessoa, uma pessoa de fora mediando essa situação, né? Funciona muito bem o meu trabalho junto com a idosa, com a mãe. Funciona muito bem, porque as coisas fluem, as minhas perguntas, as minhas indagações sobre os pertences, ela é diferente da filha, porque a intimidade, a intimidade é algo que acaba que a pessoa diz, ai mãe, joga isso fora e pronto. E a mãe já se ofende com aquilo. Então se eu disser assim, mas você ainda usa isso? Isso ainda serve para você? Você ainda usa esse manequim 38? Qual o manequim que você usa hoje? Né? Então as perguntas bem colocadas, usando técnicas, né? Aí durante esse processo facilita. E assim, ó, eles são muito apegados, né? A gente sabe. E essa semana eu achei engraçado que eu recebi uma mensagem do meu pai e a gente sempre pega no pé dele que ele é esquecido, que ele é muito esquecido, que ele é muito esquecido. E aí ele me mandou uma mensagem que mais ou menos dizia assim, é que a mente, o HD do idoso, ele tá muito cheio. Por isso que ele demora para encontrar uma informação e responder. Diferente do HD do jovem, que tá limpinho, tá ali meia carga, então a resposta vem rápido. Assim também são com os pertences. Assim também é a relação de apego, porque o tempo de experiência dessa pessoa é muito maior. Então ela acumula mais coisas. E aí, nesse processo de descarte e de triagem, é preciso entrar aos poucos. Então, a pergunta da nossa colega com relação aos porta-retratos, provavelmente teu pai adora ver vocês, ver as fases, provavelmente foram momentos muito felizes da vida dele e que ele gosta de ter. E eu não vejo problema nenhum em ter. O que você pode propor para ele é assim, pai, tem alguma foto aqui que de repente a gente podia guardar para dar uma despoluída? Eu sei que tu gostas muito, eu sei que isso te remete boas coisas, mas assim, é algo bastante particular, tá? Eu vou dizer que eu entro nas residências dos idosos para fazer a organização. Eu não falo em descarte, porque é uma palavra que se você entrar falando em descarte, eles não vão cooperar com o meu trabalho. Então eu entro falando em triagem. E aí o que eu faço? Eu realmente olho peça por peça, olho o que está rasgado, separo, né? Separo o que está rasgado, o que está manchado, o que está quebrado, tudo que está danificado eu vou separar. E aí eu argumento e pergunto se aquilo precisa ficar, tá? Uma dica que rolou aqui que eu achei bem legal, que até a Eliane também já respondeu, é colocar essas fotos, fazer um mural na parede, colocar o próprio porta-retrato, às vezes pendurado na parede com um quadro, ou aqueles quadros que cabem várias fotos, daí não fica ocupando a bancada. Boa. Eu vejo bastante os próprios porta-retratos pendurados nas paredes. Talvez ele tenha um apego até essa moldura do porta-retrato, né? Então isso é uma sugestão muito legal. Muito obrigada aí pela dica. Isso que a Tati que falou, foi a Tati que deu lá. Obrigada, Tati. A gente quer isso mesmo, quer que vocês interajam para a gente poder, né, entregar mais informações. Acho que eu consegui deixar claro assim, a relação, o meu ponto de vista do apego com o idoso, né? Muito cautelosa. Eu tive uma idosa também no começo do ano, antes da pandemia, que ela mudou para um outro apartamento, né? E a gente começa de manhã cedo, começa lento, né? A gente não sabe bem onde está pisando. E
E daqui a pouco ela disse, minha filha, tudo que for velho aí, tudo que for quinquilharia, tu joga fora. Ah, eu vou separar então para a senhora ver. Não, tu nem me mostra. Então, gente, as pessoas realmente são indivíduos únicos e que reagem de forma única, né? E eu vou dizer para vocês que essa coisa assim de ser único, essa coisa de ser personalizado, isso é que me instiga, isso é que me motiva, isso é que me faz amar cada vez mais o que eu faço, porque cada cliente é de um jeito, né? E dentro daquela residência, cada pessoa da residência é diferente. Então, para mim é fantástico. Perguntaram aqui se por esse processo de triagem é mais demorado de fazer com um idoso, porque ele te acompanha nesse processo todo, do dono da casa, e daí é um processo que é um pouco mais lento. Gente, depende do idoso. Eu vou dizer que assim, depende da pessoa, isso varia de pessoa. Tem pessoa jovem, tem mulheres jovens de 35 anos que no processo de triagem demora muito mais. Eu não falei pra vocês agora dessa idosa que disse, minha filha, o que for quinquilharia tu joga fora? Então foi rápido, né? Foi rápido o processo dela. Depende mais da personalidade da pessoa do que da idade. Exatamente, depende da personalidade da pessoa. Porque o que eu faço assim, ó, eu já atendi, eu fiz uma mudança de uma idosa que estava acamada. Então, o que eu fiz? Ela não conseguia vir até mim. Então, tudo que eu tirava do armário, eu ia até a lateral da cama e ia triando com ela. Vai demorar por conta de que é assim, né? Mas isso são coisas que aí a gente já observa na visita, já sabe a pré-condição que tem, já sabe o cenário que vai encontrar, né? Então, tá, é isso que a gente tem de... Tem gente falando aqui que difícil, idoso. Meu sogro mesmo tem um quartinho que só por Deus, até pneu velho ele guarda. Assim, ó, a gente tem menos de 20 minutos, então eu tô querendo pontuar muito conteúdo pra vocês. Se eu for contar as histórias que eu tenho, né? Tem que fazer outra live. Tem que fazer uma live. Eu, sinceramente, já pensei em escrever um livro aos poucos, gente. Porque cada cliente que eu atendo é uma história que eu tenho para contar. Não é uma crítica à pessoa, é uma história realmente sobre o que é importante para ela, o que não é, né? Sobre o porquê que essa pessoa tem um ambiente tão desorganizado, o que emocionalmente está envolvido que gera isso, e depois o resultado, a transformação que essa organização trouxe, a mudança de vida que trouxe, os feedbacks que eu tenho, os amigos, as amigas que eu ganho, que são clientes. Então eu penso sinceramente em escrever um livro, porque cada pessoa tem uma história. Acho que vai fazer sucesso. A fazer sucesso, né? Vou começar a escrever agora, a gente tem uma boa ideia. As caixas, tá? Eu gosto muito de usar as caixas para guardar as recordações. Eu acho que vocês conseguiram entender dentro do que eu tô falando, que eu não sou uma pessoa que chega e vai jogando tudo fora. Aquilo que ainda toca o coração das pessoas, a gente tem que respeitar e guardar. Ah, mas é muita coisa. Mas ela quis, não é esse momento. Quem sabe daqui a 6 meses ou 1 ano, quando eu voltar a fazer contato com ela ou ela comigo para fazer uma manutenção, ela já vai pensar diferente. Porque eu tenho que ir construindo esse processo de organização na vida dela. É cultural. A gente não entra arrombando a porta da casa da pessoa e fazendo o que a gente quer. A gente vai fazer o que a pessoa permitir. Foi ela que me chamou, né? Então eu sou muito cuidadosa, muito zelosa com isso, tá? Mas recomendo sempre. É recordação? É lembrança? É importante para você? Ok, então vamos armazenar de maneira correta, tá? Não adianta querer deixar em caixa de papelão, velha, qualquer caixa, não. Se é importante, tem que estar numa caixa bonita, numa caixa que transmita segurança para as tuas coisas que tu vai querer olhar depois. Plástico é o ideal, porque
a gente não vai ter problema com mofo, não vai ter problema com traça e os teus objetos vão permanecer intactos, tá? Então, se é para guardar, que seja num lugar adequado, numa caixa certa. Se a pessoa durante o processo de organização me diz assim, ó, não, deixa aí nessa caixa aí de papelão aí, não, então não é importante. Porque se for importante, tu quer guardar bem, tá? Então aí isso já é uma dica, ó, para quem tem pessoas apegadas em casa e aí já diz, não, então vamos botar numa caixa bonita. Não precisa. Não, se não precisa é porque não é importante, tá? Boa dica. Uma coisa que eu gosto muito, assim, de sugerir também as caixas são para organizar fotos. A nossa geração e as gerações, né, depois da minha, cada vez a gente tem menos fotos impressas. Mas os idosos têm um volume bem grande de fotos impressas. E também isso é uma forma de ocupação dentro dessa pandemia. Sugira para o teu pai, para a tua mãe, para o vô, para a avó, para eles reunirem todas as fotos que vocês têm em casa, que ele tem em casa, porque tem fotos espalhadas no quarto, num outro, uma gaveta. Sugere para que ele junte todas essas fotos durante esse período aí da pandemia, ponha numa caixa ou num saco plástico, mas que ele junte tudo, que quando passar essa fase do isolamento social, vocês vão marcar um café e vão se deliciar uma tarde inteira aí vendo fotos, gente, sabe? Já crie essa expectativa. A gente está vivendo um momento que a gente não consegue criar muitas expectativas, né? Não consegue planejar uma viagem, nada, mas isso é um momento que vai ser possível de acontecer, tá? Muito importante, quem cuida desse idoso, quem é idoso, é com relação ao prazo de validade, tá, gente? Tem que observar prazo de validade dos alimentos, validade dos remédios, produtos de limpeza e maquiagem. Ana, mas então o que tu recomendas? Vamos lá, na cozinha a pessoa tem 3 potes de azeitona, tá? Vamos organizar os potes de azeitona. Vamos primeiro olhar a validade, tá? E aí a gente vai pôr, aqui tá a prateleira, aqui o prazo menor, o médio e o que tá mais longe de vencer, enfileirados. Observe que no supermercado as coisas ficam enfileiradas. E atrás está aquele que tem o maior prazo de validade, tá? Faz o teste, vai comprar alguma coisa e pega esse aqui e olha o prazo. Se o prazo desse estiver curto, pode cafucar até lá atrás que o de trás vai ter um prazo maior, tá? Então é assim. Outras dicas de ocupação para os idosos nesse momento: organizar a caixinha de maquiagem. Se quiser uma caixinha de maquiagem especial, pede para o neto comprar, pede para a filha comprar. É um momento que você pode se divertir e passar o tempo. Para os avós, caixa de ferramenta também podem organizar. Uma caixa para os brinquedos dos netos, né? Os netos estão sempre na casa do vô e da avó e os brinquedos ali espalhados. Então, uma boa dica é ter uma caixa para os brinquedos dos netos. E por fim, como dica, né, eu quero dizer para vocês uma dica que eu ouvi há poucos dias também de uma pessoa que passou por uma situação e que foi ela que me deu essa dica. Na carteira do idoso ou na bolsa da vovó idosa, é importante ter um papel anotado o nome das pessoas responsáveis por ele, caso ele se perca, caso, né? Vamos dizer que foi uma situação assim, ó, a pessoa escorregou na rua, caiu e foi encaminhada, o SAMU encaminhou direto para o hospital. E a pessoa estava sem consciência e aí não sabiam, não tinham orientação nenhuma, não tinha nada com ela
para saber quem chamar. Então, imagina vocês o tempo até que essa pessoa, ela recuperou a memória no mesmo dia, mas foram assim horas preocupados com onde que ela estava. Então, se você tiver dentro da carteira um papel com o nome de 2 pessoas responsáveis por você, com o telefone, com a medicação que você toma, a medicação de uso contínuo também é importante, colocando ali se você tem plano de saúde também é importante colocar, tá? Então eu oriento. Aí você que é filho, filha, você que tem esse idoso, faz esse papelzinho e diz, não, carrega na carteira que é melhor, tá? Gente, nós temos só 5 minutos, então agora eu vou largar para vocês aqui, para vocês adivinharem o que é que tem dentro dessa caixa. É algo que idoso usa muito e com certeza, e tem para vender aqui na Mix. Vamos lá, quem acertar primeiro o que é a gente guarda alguma coisa dentro dele. E tu falou na live. E eu falei na live sobre esse organizador. Falei várias vezes sobre esse organizador, né? Vamos lá, vamos ver quem é que vai acertar o que a gente tem aqui. Conforme prometido. Óculos não. Caixa. É um organizador que a Mix vende. É para organizar alguma coisa que idoso usa muito. A Eliane Luiz falou caixa para medicamentos. Acertou! Ó, não é uma caixa, mas é uma caixinha, ó, porta-medicamentos. Olha que graça, gente! Olha, eu super adorei, achei um mimo. Pode deixar que eu entre em contato com a Eliane depois. Eliane Luiz, personal organizer. Ah, Eliane, loira? Isso! Ah, muito bem. Beijo. Obrigada por estar aí com a gente. Ela participou a live toda. Muito, é uma querida. Muito obrigada por estar aí com a gente. Ganhou, então acertou. Rapidinho, né? Gente, eu vou encerrando então por aqui. Quero agradecer a Mix essa oportunidade, agradecer a Gisele, né, por esse suporte técnico que ela tem dado a todas as personal e por estar proporcionando esses momentos realmente de conversa, de troca de experiência, né? Isso que a gente tem que fazer, levar o conhecimento que a gente tem para todo mundo. Eu gosto muito desses momentos. Agradecer muito, dizer para vocês que a live vai ficar salva no IGTV, né, da Mix e também no YouTube, tá? E deixar para vocês aqui o meu perfil do Insta, ank.organiza. Só para ficar claro, que teve várias pessoas que falaram caixa de medicamento depois que a Eliane falou, então era quem acertasse primeiro, só para ficar claro. Tá, isso, eu falei, né, gente, quem acertar primeiro. Porque eu sabia que ia ter bastante resposta igual. Teve várias depois dela. E como a gente não tem tempo de fazer sorteio, então essa é a forma mais dinâmica que a gente tem de sortear alguma coisa, tá? Agradeço a todas as outras pessoas que acertaram também, né? Bastante elogio, bastante gente agradecendo pelo conteúdo, pelas dicas. Que bom, espero ter colaborado com vocês. E mais uma vez aí, então, quem quiser alguma informação, quem tiver alguma dúvida, tem bastante PO que me chama, que me pede ajuda, alguma dica, eu adoro compartilhar tudo isso, estou aqui para isso, né? E mais uma vez, então, para finalizar, agradecer aí a Mix, que é pioneira no ramo de organização aqui na Grande Florianópolis, né? Que nos dá esse suporte, que nos ajuda, que a gente trabalha aí junto aí durante os projetos, tá bom, gente? Ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!